Olá meus queridos, olá minhas queridas, tudo bem com vocês? Pessoal, então agora nós vamos começar a nossa quarta e última parte aí da nossa aula de reações de adição. Já falamos de adição de alcenos, alcinos, alcadienos e agora a gente vai falar da reação de adição em ciclanos. Pessoal, o que são ciclanos? São hidrocarbonetos de cadeia fechada e saturada. E como ocorre a reação de adição nesses ciclanos? Ocorrendo a ruptura cíclica, ou seja, ocorre a ruptura da cadeia cíclica transformando-a numa cadeia aberta, tudo bem? Porém, pessoal, não são todos os ciclanos que sofrem reação de adição. Alguns deles sofrem reação de substituição, ou seja, ciclanos muito estáveis quimicamente, eles não conseguem ter a ruptura da sua cadeia cíclica. Então, eles sofrem reação de substituição. Professor, mas da onde vem essa teoria de cadeias cíclicas mais ou menos estáveis? E essa teoria parte de uma teoria chamada Teoria das tensões de Bayer. Bayer, pessoal, foi um grande estudioso que ele fala o seguinte: sabe-se então que a ligação de maior estabilidade molecular são 109 graus e 28 minutos. Isso significa que quanto mais próxima desse ângulo, mais estável é a molécula quimicamente falando. Isso quer dizer, pessoal, que ligações cujo ângulo se aproxima desse valor são mais difíceis de ser quebrada. E ligações que estão mais distantes desse valor referencial de 109,28 minutos, quer dizer que as tensões angulares são mais fortes e, consequentemente, mais fáceis de ser quebrada. Então você consegue, analisando a estrutura da molécula, saber se ela tem uma capacidade maior ou menor de sofrer ruptura da tua ligação. E a gente começa falando do ciclano mais simples que tem, que é o ciclopropano. Se nós considerarmos que o ciclopropano é uma molécula plana e ela é um triângulo perfeito, ela vai ter seu ângulo de 60 graus. Pessoal, 60 graus de ângulo de ligação é muito distante dos 109,28 minutos. Isso quer dizer que as tensões ali são extremamente altas, ou seja, ela tem uma grande facilidade de sofrer reação de adição. Quando eu falo facilidade em sofrer reação de adição, quer dizer que as suas ligações elas podem ser facilmente quebradas. Então, o ciclopropano, pessoal, de todos os ciclanos, é aquele mais facilmente de ser rompido e abrir a sua cadeia, tornando-se uma cadeia aberta, tudo bem? Então, ali eu consigo promover reações de adição de hidrogenação, de halogenação, de adição de ácido halogenídrico e até mesmo hidratação. Então, como ocorre isso aqui, pessoal? Ocorre a ruptura da cadeia e a cadeia cíclica se transforma numa cadeia aberta. E aí, pessoal, quando ocorre a ruptura da cadeia cíclica, as valências que se abrem são as valências da ponta. E são nessas valências que vão entrar os dois hidrogênios. Ô professor, por que são as valências da ponta que se abrem? Vamos usar um pouquinho a lógica, tudo bem? Imagine então que o ciclopropano é um triângulo. Você concorda que quando ocorre a ruptura da ligação, o ciclopropano faz isso aqui. Ele abre as valências, deixando as pontas abertas. Então é como se eu tivesse um barbante, imagina uma linha, um barbante formando um triângulo, e eu passo uma tesoura nesse barbante. Ele vai abrir as pontas, e são nessas pontas abertas que entram os hidrogênios ou as outras substâncias a serem adicionadas, tudo bem? Perceba, pessoal, que essa hidrogenação, além da presença do catalisador níquel, ela ocorreu a uma temperatura de 120 graus, ou seja, apesar de ser uma temperatura alta aos nossos olhos, quimicamente falando não é uma temperatura tão alta, ou seja, mostrando que facilmente eu consigo fazer a ruptura desse ciclo, ok? De maneira análoga, eu também poderia promover reação de cloração, que é a adição de cloro. O mecanismo reacional, pessoal, seria o mesmo, ok? Eu manteria aqui H2C, CH2, CH2 e as pontas abertas entrariam então os dois átomos de cloro.
Então, o ciclopropano, pessoal, de todos os ciclanos que tem, é aquele mais fácil de ter a sua estrutura cíclica rompida, pelo fato das ligações dele, ou seja, o ângulo da ligação formada no ciclopropano, ser muito distante do ângulo referencial, que são 109 graus e 28 minutos, exigindo uma tensão muito alta. Tudo bem? Agora vamos para o ciclobutano. O ciclobutano, pessoal, se nós considerarmos ele um polígono regular, ele é formato de um quadrado. E todo mundo sabe que um quadrado tem ângulo de ligação de 90 graus. 90 graus já é mais próximo da referência do que 60, mas ainda continua distante dos 109 graus. Então a gente fala que ele tem uma tensão média. Média quer dizer o seguinte, ele também sofre reação de adição, porém em condições mais extremas do que o ciclopropano. Isso quer dizer que o ciclopropano sofre adição e o ciclobutano também, mas as condições para que o ciclobutano rompa sua cadeia cíclica são mais extremas. E a gente consegue ver um exemplo aqui. Perceba que a hidrogenação do ciclobutano, além de ter o catalisador de níquel, precisa de uma temperatura de 200 graus, uma temperatura maior do que o 120 colocado para o ciclopropano. Então a tensão ali já é um pouco menor, dificultando a ruptura da cadeia cíclica. Porém o procedimento reacional, pessoal, vai ser o mesmo, tudo bem? Esses 4 carbonos, vai ocorrer a ruptura. Utilize aquele exemplo do barbante que eu dei, tá? Então imagine que eu vou pegar uma tesoura, cortar essa ligação e vai abrir 2 pontas. E nesses carbonos da extremidade que vão entrar os hidrogênios. Então vai ficar H2C, CH2, CH2, CH2 e os hidrogênios entrarão então nas pontas. Tudo bem? Aqui mesma coisa, tá? Aqui eu tenho um catalisador de cloreto férrico, tá? Que vai promover a mesma reação de adição. E eu vou ter aqui as valências da ponta aberta. Continuo com 4 carbonos. Porém, vai entrar cloro e cloro em cada ponta. Tudo bem, pessoal? Então, o que vocês precisam entender? Que tanto o ciclopropano como o ciclobutano sofrem reações de adição. A diferença que pelo fato do ciclobutano ter um ângulo de ligação mais próximo do 109, ali as tensões são menores, então é mais difícil romper. Então para você romper a ligação cíclica, você precisa de uma condição mais extrema, tudo bem? Agora vamos ver o ciclo pentano, pessoal. Pentano formado por 5 carbonos, então o formato dele é de um pentágono, de um polígono regular de 5 lados. E aí, pessoal, a gente percebe que o ângulo da ligação é de 108 graus. Pessoal, 108 graus, a tensão é praticamente nula se nós considerarmos que o ângulo perfeito é 109 graus e 28 minutos. Vocês concordam comigo que 108 graus é muito perto de 109 e 28 segundos? Isso quer dizer, pessoal, que para você promover uma reação de adição no ciclo pentano, as condições têm que ser muito enérgica, muito extrema. Mas a substituição é mais comum. Então aqui nesse caso, pessoal, percebe no ciclo pentano que é mais comum reações de substituição. Para ocorrer uma adição, a situação tem que ser extremamente energética, pelo fato da tensão ser muito baixa e que a ligação é extremamente próxima dos 109 graus e 28 minutos. Então, pessoal, perceba que aqui, além do catalisador níquel, eu preciso de uma temperatura de 300 graus, uma temperatura extremamente alta para ocorrer o rompimento da estrutura cíclica do pentano. Então, numa temperatura dessa, eu consigo abrir a cadeia cíclica, continua com 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5 e os H's entram nas pontas. Então perceba, pessoal, que quanto mais próximo dos 109 graus e 28 minutos, mais energética tem que ser a reação para que possa ocorrer a ruptura da ligação cíclica. Já que na halogenação, pessoal, mesmo com a presença de luz, de calor, tudo bem? Aqui a gente pode pôr aqui calor e luz ultravioleta, essa halogenação não vai ocorrer por adição, porque como a cadeia é extremamente estável quimicamente falando, aqui vai ocorrer uma substituição. Substituição é o seguinte, não vai ocorrer a ruptura da cadeia cíclica, porém
eu posso ter a entrada de um dos cloros e a saída de um dos Hs desse vértice. Nós vimos em aulas passadas reações de substituição. É aquela onde para que alguém entre, alguém tem que sair. Esse alguém que sai é o H. E quem entra aqui nesse caso é o cloro. Então eu continuo tendo uma cadeia cíclica pentagonal. Em uma das valências vai entrar o cloro. E o H que saiu junta com outro cloro formando HCl. Então perceba, pessoal, que é mais comum nas moléculas de ciclo pentano as reações de substituição e não as de adição. Para ocorrer uma adição, tem que ser uma condição extremamente energética. Tudo bem? E agora chegamos então na última parte, pessoal. Pensem comigo. Considere o ciclo hexano, hex com 6 carbonos, tudo bem? Se você considerar que o ciclo hexano é um polígono regular de 6 lados iguais, eu considero que o ângulo da ligação é 120 graus. 120 graus, pessoal, está muito longe dos 109 graus e 28 minutos, que é o ângulo referência. Está até mais longe que os 108 graus do ciclo pentano. Porém, percebe-se experimentalmente que ciclos com 6 carbonos, que é o caso do ciclo hexano ou mais, são muito estáveis, sofrendo apenas reação de substituição. Eles são tão estáveis que não é possível ocorrer a ruptura da molécula cíclica e apenas substituição. Mas aí fica a pergunta, professor, por que eles são tão estáveis se eles formam um ângulo distante dos 109 graus e 28 minutos? E aí que surge então a teoria de Sachs e Mohr. Esses dois cientistas, pessoal, eles criam uma teoria onde eles falam o seguinte: na realidade, as estruturas que têm 6 ou mais carbonos, eles apresentam estruturas cíclicas tridimensionais. Tridimensionais de modo que essas moléculas com 6 ou mais carbonos se contorcem até gerarem entre elas ângulos perfeitos de 109 graus e 28 minutos. Então, essas moléculas, 6 ou mais carbonos, elas têm formatos tridimensionais, atingindo esse ângulo de 109 graus e 28 minutos, que as tornam extremamente estáveis, quimicamente falando, sofrendo apenas substituição. Então, na realidade, pessoal, segundo Sachs e Mohr, a maneira correta de representar o ciclo hexano, por exemplo, não seria no formato de um polígono regular, e sim no formato ou de cadeira ou de um barco tridimensional. Quando a gente faz no plano da lousa é um pouco difícil de entender, mas visualiza o seguinte: visualiza aqui que eu tenho uma cadeira tridimensional, como se essa ligação estivesse um pouquinho mais para frente, essa ligação um pouquinho mais para o fundo, como se formasse a cabeceira de uma cadeira e aqui os pés de uma cadeira. E essa estrutura se autoconverte em formato de barco. Então é como se eu tivesse uma estrutura assim, em formato de cadeira, e ora ele está em formato de barco, de canoa. Então esses modelos são interconversíveis, o que significa que ora a molécula está em formato de cadeira, ora ela pode estar em formato de barco, porém independente do formato que ela esteja, ela está respeitando ângulos de ligação de 109 graus e 28 minutos. Isso quer dizer, pessoal, que a maneira correta de representação de moléculas de 6 ou mais carbonos é no formato tridimensional, que no caso do ciclo hexano, ou formato de cadeira, ou formato de barco, e um fica se interconvertendo no formato do outro. Por isso, pessoal, moléculas com 6 ou mais carbonos, ciclanos com 6 ou mais carbonos, formam apenas reações de substituição. E a substituição é muito simples. Como eu disse aqui para o pentano, é aquele onde é adicionado um átomo, mas para ser adicionado sai o hidrogênio da cadeia orgânica. Tudo bem, pessoal? Então esse aqui é muito importante, desse modo a gente fecha as reações de adição, tudo bem? Aconselho vocês, pessoal, quando for assistir esse vídeo, começarem desde o começo, tudo bem? Assistindo lá as reações em alcenos, alcinos, alcadienos, até chegar nessa última parte, que são as reações em ciclanos, tudo bem? Pessoal, então essa foi a nossa aula, tudo bem? Espero ter ajudado vocês, fiquem com Deus e até a próxima!